O poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo. Destaques importantes: a democratização, as eleições diretas para todos os níveis do governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, assim como a descentralização fiscal da Constituição Federal de 88, trouxeram alterações significativas na natureza das relações intergovernamentais. A partir dessas alterações, a autoridade política de governadores e prefeitos acontece pelo voto popular direto e não mais pelo governo central. No Brasil, pós-88, a autoridade política de cada nível de governo e soberania, independente das demais, mas encontra suas limitações como exemplo dos direitos individuais. Exemplo de soberania nos entes federativos. Autoridade e organização. Podem criar suas próprias normas fundamentais locais, como Constituição Estadual e leis orgânicas. A lei orgânica, por exemplo, municipal, deve respeitar a Constituição Federal e a Constituição do Estado, mas pode estabelecer as regras básicas de funcionamento da administração. No município de Amontada, em 2024, o prefeito foi reeleito e 10 vereadores reeleitos, emenda constitucional de 97, que permite a reeleição de um único período subsequente, e eleitos pela primeira vez 3 vereadores. São 13 vereadores, quantidade proporcional ao número de habitantes, até 50 mil, determinada pela Constituição Federal de 88. Mas definida pela Lei Orgânica Municipal. Além desses exemplos de soberania, tem também o auto-legislação. Os entes federativos podem editar suas próprias leis, normalização da estrutura administrativa, que é hierárquica, com papéis, poderes e responsabilidades bem definidas. Dando continuidade aos destaques importantes, segundo Arit, em 2002, sobre o poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo, gostaria também de destacar outro exemplo de soberania do poder político dos entes federados, que é a auto-administração, onde os entes federados eles podem elaborar e executar suas próprias leis. Há, por exemplo, 3 leis voltadas para a seleção de bolsistas para apresentar algum serviço em cada ente federado. Pode ser federal, a União, estados ou municípios. A lei de formação para bolsistas apresentar algum serviço, como eu já falei. A lei federal é a Lei 9.608, de 1998. A lei estadual é a de 14.026, de 2007. E aqui em Amontada existe a lei municipal de 23 de março de 2015, que são leis que estabelecem normas específicas para pessoas atuarem como bolsistas. Há, por exemplo, aqui 2 projetos da Secretaria de Educação, que são os agentes escolares e professores assistentes, que eles atuam como bolsistas nas escolas municipais. Para os agentes escolares, acompanham os alunos nos transportes públicos, que levam os alunos para as escolas, e além disso eles também apresentam algumas atribuições para ajudar na questão do abandono escolar. Também os professores assistentes, que também são bolsistas, eles atuam dentro da escola, contribuindo na melhoria da aprendizagem dos alunos do 2º e do 5º ano especificamente, e nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Então, são projetos que estão contemplados nessa lei municipal para a formação de bolsistas. Há também o autogoverno, onde a população pode escolher
seus próprios representantes para o exercício do poder político, nas eleições, claro, onde a população escolhe seus representantes e esses podem ser reeleitos ou não. Também os municípios brasileiros foram declarados entes federativos autônomos, ou seja, um prefeito é autoridade soberana em sua circunscrição. Como exemplos, governos reconhecidos como legítimos representantes do poder através das eleições. As autoridades políticas estão resguardadas pelo princípio da soberania, como já foi colocado alguns exemplos anteriormente. Os estados e municípios, por exemplo, assumem a gestão de políticas públicas por adesão e, para tal, precisam de incentivos variados. Podem ser incentivos na educação, na saúde, assistência social. Enfim, a Constituição da República de 1988 adotou o federalismo cooperativo como forma de organização do Estado brasileiro. A Constituição Federal de 1988 determina que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreenda a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Olá, eu me chamo Larissa. Eu e Celina, nós ficamos responsáveis pelo tópico 2. Gostaria de falar um pouco sobre o Pacto Federativo, o município no sistema político brasileiro. O Pacto Federativo ele vai permitir aos municípios uma autonomia tanto política, administrativa e também financeira. Essa autonomia ela vai permitir a criação de leis, a administração de recursos, a definição de prioridades e vai assegurar que as necessidades locais sejam atendidas de maneira eficiente. E para isso eles vão captar as nossas necessidades por meio da participação popular em conselhos municipais, em audiências públicas, para que o local, a cidade, gere um desenvolvimento. E esse desenvolvimento também vai depender de um equilíbrio financeiro, que pode ocorrer também por meio de transferências de recursos através da União e também através do Estado. Esses recursos é chamado também de Fundo de Participação dos Municípios, que todos os municípios eles têm esse dinheiro que vem da União e que vem dos estados, que assegura um pouco o equilíbrio das finanças desses municípios. Exemplos de programas estaduais em parcerias com o município, no estado do Ceará nós temos o Mais Infância Ceará. Aqui na cidade de Amontada nós percebemos que existe essa atuação desse programa aqui. Nós temos uma praça Mais Infância, nós temos também algumas famílias com vulnerabilidade social que recebem um benefício através do cartão Mais Infância. E também a gente percebe uma atuação na área da educação com o PADIM, que é um programa onde professores atuam junto a famílias que têm vulnerabilidade social, estimulando esse desenvolvimento infantil na idade correta, através de ações que eles desenvolvem na casa dessas crianças, criando e fortalecendo esse vínculo da família com a criança. Olá, eu sou Celina, vou falar das competências constitucionais, legislação e lei orgânica do município. As competências constitucionais definem a autonomia dos municípios. Ela criou regras que os municípios têm que seguir. Por exemplo, competências sobre o que o município pode legislar, no que ele pode suplementar a legislação estadual ou federal, no quesito de tributos, e demais questões. Definiu limites, como, por exemplo, a remuneração máxima dos vereadores, que é 5% da renda do município, número de vereadores por eleitores e algumas outras questões também. A lei orgânica do município, a gente entende como, em outras palavras, como se fosse uma constituição, só que do município. É a norma mais poderosa que o município tem. Ela define todas as questões essenciais do município e ela é muito importante para a organização e para a autonomia do município.
ela institui os impostos que ele pode ou não arrecadar e define várias questões inerentes ao município, o poder local, preservação da cultura local, do patrimônio histórico local, da ordem, né, do território municipal e outras questões. Micro-regiões e regiões metropolitanas. O que seria a micro-região? De acordo com a Constituição Federal de 1988, é um agrupamento de municípios limítrofes que tem a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, definido por lei complementar estadual. Eles desempenham um papel fundamental no planejamento e desenvolvimento regional, ao permitir uma abordagem mais específica e direcionada às necessidades de cada região. Sua importância reside na promoção de integração cooperativa e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a redução de desigualdade e o fortalecimento de estruturas econômicas, educacionais e de saúde locais e regionais. As micro-regiões, na área da saúde, eles oferecem o princípio do SUS, dá mais a quem tem menos. Com esses municípios agrupados, fica as ADS de estar fazendo a separação. Exemplo, na vacina, na imunização, oferecer mais vacina àqueles municípios que têm uma população maior. Ou aquelas áreas endêmicas irão precisar de um tipo específico de vacina que nos demais municípios não iria permitir. Ou seja, é um sistema de organizar a necessidade e desenvolvimento de cada região. Bem, dando continuidade ao conceito, já falado anteriormente de micro-regiões, agora eu vou conceituar regiões metropolitanas, que são áreas compostas por um conjunto de cidades adjacentes e com integração socioeconômica a um município de grande porte. E esse município, ele normalmente, ele se apresenta, né, tem como característica uma boa infraestrutura, variedade de serviços, um grande mercado de trabalho e uma elevada população residente. Interessante a gente destacar também, a partir desse conceito, que há um fenômeno conhecido como conurbação, que esse fenômeno é que faz com que gere, né, aconteça essas regiões metropolitanas. E o que seria esse fenômeno de conurbação, né? Esse fenômeno, que é o processo de formação das regiões metropolitanas, ele se caracteriza pelo crescimento das cidades até que elas acabam gerando áreas contínuas dentro de um mesmo espaço geográfico. E de acordo com a Constituição de 88, cabe aos governos estaduais o reconhecimento legal dessas regiões metropolitanas, né? A fim de possibilitar a integração, planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum. Entre as principais regiões metropolitanas, a gente destaca aqui a região metropolitana de São Paulo, né, que agrega aí mais de 30 municípios, segundo o IBGE, os dados do IBGE, e também a região metropolitana de Fortaleza, que é a nossa realidade mais local, tá? Mediante essa explanação, a nossa equipe fecha, né, esse momento, trazendo um exemplo de arranjo interfederativo. É um vídeo que é falado pelo Dr. Mário Couto, que é o representante da nossa regional de saúde, em que ele traz a importância desse arranjo, né, para todos os municípios que congregam e que formam essa regional de saúde. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu estou aqui a convite da aluna Vânia, que me pediu para me fazer aqui uma rápida explanação sobre o papel, sobre a importância
da nossa Regional de Saúde, da nossa COADS, né, que é a nomenclatura dada à Regional de Saúde hoje. Nós somos uma instância do governo do estado na região. Nós prestamos assessoria em gestão da saúde para 7 municípios, né, Amontada, Itapipoca, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama. Eu sou Mário Couto, né, sou biólogo de formação, já tenho aí algumas pós-graduações, tenho um mestrado também, sou mestre em gestão da saúde, especificamente na atenção primária à saúde, e já tenho aí um legado aí no SUS, já de quase 38 anos, na gestão desse belíssimo sistema de saúde que é o SUS. Queria parabenizar a Vânia, parabenizar a Paula, a dupla, né, responsável, né, por esse trabalho, por escolher esse tema tão importante, que é a regionalização, é a regional de saúde, é um dos princípios do SUS e tem sua importância, né, na gestão da saúde e também na assistência. Ressaltando para vocês que a nossa regional, as regionais, elas não fazem assistência. Itapipoca não é diferente. Nós prestamos assessoria aos municípios. A gente atende uma população de aproximadamente 305 mil habitantes. É a população dos 7 municípios que eu acabei de mencionar para vocês. Miraíma é o menor município em termos populacionais, são 15 mil, 16 mil habitantes aproximadamente. Itapipoca é o maior. Hoje Itapipoca já deve ter aí aproximadamente 135 mil habitantes aproximadamente. Uma região complexa, né, envolve geograficamente praia, serra e sertão, né, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, assistir a esses 6 municípios que compõem aqui a nossa jurisdição. Eu sempre gostei da gestão compartilhada, né, essa parceria estreita entre a Regional de Saúde e os municípios, e vem dando certo, né? Eu costumo dizer que a gestão centralizada está fadada ao fracasso. Hoje o modelo é gestão compartilhada, né? Prioritariamente, dando autonomia aos municípios, né? Ajudando na independência dos municípios. Sou municipalista de carteirinha, ressalte, é lá onde tudo ocorre. E eu costumo dizer que as regionais de saúde são essa instância, né, de governança do SUS na região para assessorar os municípios, né? A gente tem feito esse papel, né? Como já mencionei, já estou há 12 anos na gestão da coordenação da Regional de Saúde e tenho procurado fazer esse trabalho muito próximo aos municípios, né? Estabelecendo aí essa boa vizinhança para levar a qualidade de vida, né? Eu costumo dizer que quando você tem uma boa gestão, né, isso reflete também na boa assistência que é prestada ao cidadão e cidadãs clientes do SUS, né? Eu não sei se eu consegui de fato aí repassar essa minha experiência enquanto gestor regional de saúde aqui da COADS de Itapipoca. Um abraço, obrigado Vânia pela oportunidade, me colocar à disposição e contem com a gente, contem com a Regional de Saúde de Itapipoca sempre que precisarem, viu? Um forte abraço.